Olá, graça e paz, é com grande alegria que eu estou aqui com o pastor Márcio e Marina, onde nós vamos gravar o nosso 9º podcast. Na verdade, é uma série de 9 podcasts Estamos aí num processo de celebração dos nossos 10 anos da Igreja Verbo da Vida aqui em Caxias do Sul. E Márcio e Marina estão aqui finalizando essa série de podcasts. Que alegria ter vocês aqui, eu os amo demais, né? Um privilégio poder ter esse tempo de mesa, de bate-papo com vocês. A história de vocês é linda, né? Chegaram aqui há 5 anos atrás, né? Mas a gente se conhece há tanto tempo e eu queria que vocês se apresentassem. Nós temos milhares de pessoas nos assistindo, tanto aqui em Caxias do Sul, como fora da cidade, do estado e nas nações, né? Então, fiquem à vontade. Quem é o pastor Márcio? Quem é a Marina Reis? Então, tudo bem, gente? É uma alegria muito grande poder participar desse momento tão importante que são a celebração, né, dos 10 anos da igreja aqui em Caxias do Sul, e poder fazer parte disso é uma alegria, é um privilégio. Deus nos presenteou em estarmos aqui vivendo tudo isso, todo esse plano de Deus para essa cidade, para essa região, e nós somos muito felizes, né, em poder contribuir, poder servir as pessoas aqui nesse lugar. Então, como o pastor falou, né, eu sou o Márcio, nós somos mineiros, né, viemos de Minas Gerais, de Belo Horizonte, há 5 anos atrás, devido a uma chamada do Senhor. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, sim. Né? Mas, então, o Senhor nos chamou para cá e esse ano nós já vamos completar 6 anos aqui, nessa cidade tão linda, tão maravilhosa, no meio dessa igreja tão abençoada que tem crescido cada dia mais, e é uma alegria muito grande mesmo fazer parte dessa família da fé. Muito bom. Marininha, né? Mas Marina é uma pessoa tão próxima, né? Marina Reis, eu chamo de Marininha. Para mim, você é a Marininha. Isso aí, como pai, né? Isso. Marina. Então, Marininha, quem é você? Fale aí. Sou Marina Reis, né? Esposa do Márcio, mãe da Laura e da Martina, né? 2 gauchinhas, né? Viemos crescer nossa família aqui, nessa terra que a gente ama muito, fomos muito bem acolhidos, né? Por essa igreja, por essa casa. Então, é uma honra estar aqui, poder comemorar, né, esses 10 anos aí de Verbo da Vida. E como é bom acompanhar de perto, estar dentro, né, vendo o crescimento da igreja, né, poder ver essa família crescer. É realmente um privilégio. E só quem está aqui sabe o que é realmente que a gente fala, né? Sim, então, poder viver isso e poder falar disso, poder falar do que se vive é melhor do que só ouvir de fora. Então, é um privilégio mesmo. Muito bom, né? E de fato, assim, vocês vieram para cá em uma mudança de ciclo da igreja, né? A igreja está completando 10 anos, né? Então, um marco inicial, passaram-se 5 anos, estabeleceu-se uma virada de chave, né? Sim. De 5 em 5 anos, sempre tem um start que é dado, né? Então, vocês chegaram numa virada de ciclo, uma mudança de estação, né? Agora estão participando de um novo momento como esse, uma nova mudança de estação de novo. Estamos passando aí pelos 10 anos da igreja, né? Sim. Mas a nossa história juntos, né? Nossa conexão, ela vem muito antes disso, né? Antes de chegarmos na Serra Gaúcha, a gente já tinha essa aproximação. Márcio é como um filho meu, né? Eu sempre digo isso para ele, né? E nós fomos colegas de seminário, né? E depois de um tempo, né? Eu fiz o Rema, me tornei diretor do Rema, e eu me lembro que eu liguei para o Márcio, né? A gente se conheceu de uma outra escola, de um outro seminário, e liguei, né? Convidando o Márcio para poder fazer o Rema, e ali a gente se conectou ainda mais. Então, Márcio, me conte um pouquinho dessa fase, desse momento onde a gente se aproximou ainda lá em Belo Horizonte. Sim, sim. Eu creio em conexões divinas, né? A gente fala muito sobre isso, né? E realmente nós tivemos um tempo, né, estudando juntos, né, num seminário, e eu acho que foi mais para o finalzinho desse seminário que eu me aproximei um pouco mais, eu pude conhecer um pouco mais o pastor, né? Mas logo depois que eu terminei esse seminário, eu fui visitar a igreja. Eu fui convidado por um amigo a visitar a igreja, e né, nós nos encontramos de novo lá. Eu até sabia que você fazia parte, né, do Verbo da Vida lá. Mas, e aí eu me deparei de novo com você, a gente se encontrou lá, né, e eu me lembro que tivemos um tempo de conversa, e depois você realmente, né, viu a minha necessidade, né, de estar ali fazendo Rema também, assim como você fez um seminário e depois fez o Rema, né? Você percebeu essa importância, né, de também estar ali, eu estar exposto, né, a unção está sobre a escola, né, Rema, né? E a partir de então ali eu ingressei no Rema, você já estava naquela transição também de assumir a escola, né? E nós nos conectamos mais ali, né? Eu me aproximei mais
Depois fui fazer parte, né, da equipe. Desde aluno ali eu já servia na escola como monitor. Né? Depois, no segundo ano, eu fui inserido na equipe. Né? Você me convidou ali para fazer parte da equipe do Rema. E estou no Rema até hoje, né? Graças a Deus por isso. O Rema faz parte do meu DNA. Isso mesmo. Desde 2011, né, como aluno, servindo também naquela escola e até hoje, né, agora em Caxias do Sul. Né? Então, eu creio em conexões, né? O Senhor já tinha colocado coisas dentro do meu coração que eu não sabia, mas quando a gente aprende, né, a ser guiado pelo Espírito, né, quando a gente tem a matéria no Rema, como ser guiado pelo Espírito, as coisas se abrem, se descortinam na nossa frente, né, e a gente quer viver essas experiências, né, de ser guiado pelo Espírito. Né? Então, o Senhor já tinha colocado coisas no meu coração que eu não tinha ideia de que essas coisas se referiam a esse tempo agora em Caxias do Sul. Né? Então, eu creio nessa conexão que foi feita lá em BH, né? De nós nos termos conhecido, e você foi me pastoreando ali, me dando instruções, conselhos, né? E depois você veio, eu fiquei mais um tempo, e depois o Senhor, né, nos chamou para cá. De fato, foi algo sobrenatural, algo que impactou muito a nossa vida, e foi tão claro, né, a direção de Deus para estarmos aqui nesse tempo. Muito bom. Talvez as pessoas que estão nos assistindo, que não congregam aqui, né, mas estão nos assistindo, não saibam o que vocês representam aqui na igreja. Né? Pastor Márcio e Marina, eles são um casal de pastores que nos auxiliam no pastoreio, né, no apacentamento do povo. O pastor Márcio hoje é diretor do Rema Unidade Caxias do Sul. Mas aí já se norteia, né, o caminho de uma jornada ministerial. Você começou como aluno, depois, ainda como aluno, foi voluntário, servindo na escola, fez parte da equipe de trabalho da escola. Né? Depois acabou assumindo uma unidade lá na Grande BH, né, em Lagoa Santa, foi diretor do Rema lá. E, posteriormente, veio para Caxias do Sul, não para assumir uma diretoria, porque já havia né, uma diretoria, mas veio para servir aonde havia uma necessidade. Então, eu estou falando essas coisas porque eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo, elas têm expectativa de saber como é que se desenvolve um ministério. Né? Então, o ministério ele é desenvolvido servindo. Você serve aonde há uma necessidade, você fica disponível, né, para suprir necessidades, e o Senhor ele vai tangendo, ele vai norteando a vida da gente, abrindo portas, a gente vai passando naturalmente por elas, até que tudo aquilo que Deus falou se cumpra. Né? Então, hoje, né, pastor Márcio, depois de ter trilhado essa jornada aí, né, servindo aonde havia necessidade, hoje está à frente e continua servindo, né? Está à frente da unidade de Caxias do Sul, mas continua servindo, né, na escola, mas também na igreja, né, e em diversas necessidades da igreja, a parte de criação, da comunicação, esteve nos apoiando, está nos apoiando ainda. Assim, um dos meus braços direitos aqui na igreja. Né? E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Márcio. Você é um homem de Deus mesmo, uma inspiração, viu? E Marina não foi diferente, né? Veio para cá, empresária lá do ramo da beleza em Belo Horizonte, abriu mão, né, de algo já consolidado para reiniciar, né, numa nova terra, num povo que você não conhecia, mas debaixo de uma palavra, de uma direção de Deus. Me fale um pouquinho, Marina, como foi isso? Foi muito específico, né? Ele estava contando, né, como é que foi a conexão e tudo, e eu jamais imaginava, né? Eu via aquela família, né? Via vocês ali, via a Rô, né, a Cami, a Ju, e pensava, nossa, que família mais linda, né? E a Rô, aquela coisa, né? Uma das mulheres mais bonitas da igreja, né? Eu gosto de falar, né? E sempre tudo muito lindo, assim, eu olhava, mas nunca imaginava, né, que o Senhor estaria para tão perto, né? E naquela época eu ainda era solteira, né? Pensa, e embora eu soubesse que ia casar com um pastor, né? Não, na época, né? Não era um pastor ainda, né? Tudo. Estava no processo. No processo, né? Então a gente se conhecendo, né? E ele já foi direto, né? Falando que tinha chamado para pastor, e ali eu falei, nossa, não tem como fugir disso, né? E focada, né, no meu chamado, no meu... eu não gosto de falar secular, né? Porque acho que isso não existe tudo, mas no meu propósito, né? Na área da beleza. Então, ali, né, eu tinha um estúdio, né, com 13 colaboradores, e naquela época o Senhor nos chamou para vir para Caxias do Sul, né? E o Senhor foi muito claro comigo. Quando eu vi, né, eu sempre falo, né, eu costumo
dizer que é a hora que a gente vai buscar e eu digo, né? O ambiente mudou, né? E ali o Senhor foi muito claro, onde Ele falou comigo que nós iríamos nos mudar para o sul do país, né? E seria tudo muito rápido, e já estava tudo muito pronto, né? Foi muito claro, muito específico, né? E antes disso, o Márcio tinha tido, né, uma palavra, já tinha algo testificando dentro dele. Então, ele chegou até mim e disse... chegou o tempo. Chegou o tempo. Aí eu disse, não, daqui uns 10 anos. Aí depois, no outro dia, não sei o quê, conversando. Não, tá bom, daqui uns 5 anos, né? E aí eu acho que no terceiro dia, né, eu que cheguei, olha, o Senhor falou que a gente vai ser muito rápido, e tá tudo pronto. E eu acho que no final do ano, né? E ele já assim, né? Como assim, né? E aí ele assustou. Né? Como que mudou, né? Como que mudou, E aí ele assustou. E foi aquela coisa, né? Daí a gente começou, né, a conversar mais, a orar mais, a intensificar mais, para poder saber como assim. Né? E realmente a gente não imaginava que ia ser tão rápido e como tudo aconteceu, né? Então a gente abriu mão de tudo, né? Ele abriu mão, né, da diretoria do Rema lá, tava tudo tão estável, tudo tão tranquilo, tudo tão bom. Vamos falar eu assim, sei né? bem o que é isso. Né? Quando tudo está confortável, é a hora de sair da zona de conforto. É a hora de alguma coisa nova acontecer. E eu ali no estúdio também, né? E com tantas promessas, né? Assim, na minha área, né? Para poder acontecer. Então, quando o Senhor falou isso comigo, é uma das coisas que eu não entendia, né? E foi a primeira coisa que eu falei, o meu bebê. Naquela época era o meu bebê. O Senhor me deu anos para cuidar, para gerar. Então, eu tinha muitas promessas. O bebê era o salão, né? Só pra o bebê era o salão, Então, eram muitas promessas e eu pensava, tem que acontecer. E só que a gente é muito limitado e Deus não é limitado, né? E eu pensava assim, vai acontecer aqui, porque olha só, tá indo aqui, não sei o quê. Então, era toda uma estrutura. Sim. Então, tinha tudo para poder aquilo acontecer ali. Né? Então, eu ficava ali, né? Esperando, gerando tudo e de repente, não, vai embora. Tem alguma coisa errada aqui, né? Então, aí... Né, fala com ele, né, fala com os meus pais, que na época, né, a empresa sustentava a minha família, né, então teve tudo isso, muita coisa envolvida. Como assim? Né, larga tudo e vai embora, né? E ali eu entendi, a gente buscou naquele processo todo, né, de vir, a gente buscando direções, né, confirmações, e o Senhor confirmando através de profetas, né, porque Ele vai enviar, né, pessoas para poder confirmar aquilo. E naquele processo todo, o Senhor mandou a gente vir embora. A gente veio e o Senhor falou, não é para fechar o estúdio. E eu dizia, pronto, né? Vão pensar que eu tô ficando louca, né? E foi mais ou menos isso que eles pensaram, né? O Márcio, como assim? 1.600 quilômetros de distância, como é que você deixa? Né? Eu não entendia por quê, né? E dali eu fui entendendo que tudo tinha um propósito, né? E que aquilo era necessário para que o Senhor cumprisse o que Ele tinha para cumprir na minha vida, as promessas que Ele tinha para cumprir na cidade de Caxias do Sul. Né? Então, o estúdio ficou aberto ali por mais um ano, né? Com a equipe trabalhando lá muito bem. Então, tinha uma equipe estruturada, funcionando lá. E aqui as coisas começaram a acontecer. E eu, na verdade, eu vim para Caxias achando que eu não ia trabalhar. Né? E eu falei, eu vou ficar de madame. Era o meu pensamento. Sim. Né? Eu pensei assim, pronto. Chegou né? a vez do meu marido. Esse negócio de ir para lá tem alguma coisa, né? Eu pensei assim, né? Eu vou ficar de madame, né? Tudo aí, pronto. E o estúdio em BH. Então, eu falei, o senhor mandou eu deixar aberto. Então, pronto, né? Vou administrar de longe e tudo mais. Mas eu mal sabia, né? Que as coisas estavam só começando. E ali, eu me lembro que arrumei, né, o apartamento e colocamos tudo no lugar, mudança e tudo. E aí eu me via parada, né? Assim, eu sempre fui muito ativa. Aí eu dizia, poxa, eu assistindo sessão da tarde, nunca fiz isso, né? E eu me lembro que eu comecei a mandar para alguns contatos do meu trabalho. E ali eu não parei mais, né? Eu tive uma demanda... tanto procura, né, para os atendimentos quanto para cursos, e ali começou a se cumprir, né, o que o Senhor tem feito, né, tem feito na minha vida. Acredito que tem muito mais, né? Mas ali começou o início, né, de um start das promessas que o Senhor tinha me dito, e aí eu comecei a entender, né, que quando Ele diz algo, não tem tempo certo, né, e nem lugar que a gente acha que tem que ser. É do jeito dele, né? E Ele cumpre. Eu jamais imaginei que Ele fosse fazer o que Ele tem feito, né, aqui na cidade de Caxias do Sul, né, para as pessoas entenderem, né, colocar o meu nome conhecido na cidade, né, assim como Ele tinha me dito, né. Então tantas palavras específicas, né, e Ele me deu. Então isso tem acontecido. Então eu não imaginava. E a gente veio, né? E ministerialmente falando, né? Porque eu creio muito no meu ministério lá fora, claro. Né? Mas o meu ministério dentro da igreja, né? Eu fui chamada para louvar, para cantar, para conduzir, né? A igreja, né? Aquele período de adoração, enfim. O chamado profético, né? Então, junto o chamado para ensinar também. Então, é muita coisa. Então, é muita coisa. E, assim, e cada dia mais eu tenho tentado, né? Me aprofundar em cada coisa, né?
estudando mais, né, sobre mim mesmo, inclusive, né? Eu tenho esse perfil que eu não faço muita coisa porque eu não consigo fazer nada mal feito. Sim. Né? Então, se eu pego para fazer, vai ter que ser direito. Então, eu sou intensa, né? Eu vou fazer isso, então tá. Então, tem que ser muito bem feito, tem que ser de verdade, tem que ser com coração. Né? Então, eu sempre falo, as pessoas falam, nossa, que unção que você carrega, né? Você sobe para poder ministrar uma música, né? E que unção. Eu não consigo subir de qualquer jeito. Né? Eu tenho temor, né? E o tremor mesmo, né? No meu coração de saber a responsabilidade que é ali. Da mesma forma, para ministrar uma palavra, claro, eu não tenho coragem de falar qualquer coisa, né? Com muito temor no meu coração, porque eu sei da responsabilidade. Né? As palavras, elas matam ou elas trazem vida. Né? Então, eu sei da responsabilidade que é. E tenho, né, deslanchado esses propósitos, esse chamado aí. E buscando cada vez mais o Senhor, né? Me aprofundar e ser, né, aquilo que Ele deseja que eu seja, né? Amém. Que bênção, né? Então, na verdade, nós já entramos aí no segundo assunto, né, do nosso podcast, que é justamente falar sobre trabalho e ministério, né? Você já entrou aí nesse assunto de uma forma tão clara, né? Porque hoje você é uma empresária bem-sucedida, né? Do ramo da beleza. Quem não conhece Marina Reis de Caxias do Sul, né? Então, foi o Senhor mesmo que te promoveu. Eu acho que nenhuma ação de marketing conseguiria fazer aquilo que só Deus faz, só Deus, né? Então, que o mérito fique com Ele, a glória fique com Ele e o trabalho contigo, né? Porque o Senhor te manda trabalho. É isso mesmo, né? Não é brincadeira. Isso. E você tem feito um trabalho maravilhoso mesmo, né? Tanto profissionalmente, né? Quanto ministerialmente, como você falou, né? Não existe secular. Para aquele que é santo, tudo é santo. Isso aí. Né? Nós somos ministros de tempo integral. Não importa se você está maquiando alguém, né? Ou se você está com o microfone cantando ou ministrando a palavra, né? Lá no seu salão você é uma ministra, no palco da igreja você é uma ministra. Exatamente. Né? Muito bom. Eu acredito muito nisso, né? As pessoas costumam separar ou acreditar que às vezes aquilo que no seu trabalho elas não estão exercendo o ministério, né? E muito pelo contrário, eu acredito que sim, né? Quando a Bíblia manda a gente cumprir o ID, né? E é justamente cumprir o ID, você não tem como você cumprir o ID dentro da igreja, entende? Entende o que eu tô falando? Ficar aqui dentro da igreja. Então, eu creio muito nessa questão do ir. Né? Então, quando a gente está fazendo o trabalho, né, lá fora, enfim, na profissão que a gente exerce, a gente está cumprindo o ID. Né? Então, ter essa consciência nos faz ser a luz que Deus deseja que nós sejamos. Sim, amém, amém. Muito bom. Sabe que eu uso um fato que aconteceu com o teu esposo, com o pastor Márcio, na época que ele era ainda da minha equipe lá de Belo Horizonte, né? Ainda não estava atuando no ofício pastoral ainda, mas eu uso uma situação como testemunho numa das minhas matérias que eu ensino no Rema, né? Quando eu ensino a matéria Ministério Prático, muitas pessoas querem saber como se constrói o ministério, né? Obviamente que eu não cito o nome, né, dele, mas eu cito a situação, né? E eu me lembro de uma vez que eu estava voltando de uma das minhas viagens, morando em Belo Horizonte ainda, voltando de uma das minhas viagens ensinando no Rema. Não me lembro aonde que eu estava, mas eu estava ensinando fora. Passei um período, na época já era diretor, Márcio já era da minha equipe. E eu me lembro que eu cheguei de viagem e passei na escola. No mesmo dia que eu cheguei, eu passei lá, né? E cheguei no meio da tarde, né? E não tinha ninguém lá. Eu não me lembro se era num sábado, que dia que era, enfim. Sei que não tinha ninguém, né? Mas quando eu entrei lá, estava o pastor Márcio pintando parede. Sozinho. Não tinha ninguém olhando, ninguém, né? Ninguém que ele pudesse mostrar que estava fazendo alguma coisa. De fato, estava fazendo para o Senhor, né? E aquilo marcou a minha vida. Talvez você nem saiba disso, ou não sabia, né? Mas aquilo marcou a minha vida. Porque aqui está alguém que entendeu o que é servir, o que é ministério. Ministério não é ser visto, ministério é servir, né? E aquela situação, assim, eis aí alguém que você pode investir, que você pode confiar, porque não está fazendo para ser visto, ou para que seja reconhecido pelos outros, né? Porque, de fato, não havia ninguém ali. E nem ele esperava que eu fosse aparecer, até porque eu estava viajando, né? Então, aquilo, né, marcou a minha vida e, a partir dali, eu creio que as coisas elas começaram até a ganhar uma proporção maior. Né? Se ganhou credibilidade no céu, mas também com a sua liderança, né? E aí, isso reforça ainda mais aquilo que nós falamos no começo dessa conversa. Como se desenvolve o ministério? Servindo, né? Servindo onde há uma necessidade. E, de fato, né, a jornada de vocês, né? Eu falo muito mais de pastor Márcio porque eu tenho uma proximidade maior com ele, né? Tem sido nesse aspecto, né? E chegou em Caxias, chegou servindo também, chegou botando a mão no arado, né? E às vezes até sobrecarregado com tantas atividades, mas graças a Deus
que a graça te assiste, né? Assiste, E te mantém de pé para você corresponder com tudo aquilo que é solicitado, né? E, de fato, você tem trazido muito alívio aqui nessa igreja, né? Tem trazido alívio para o bom funcionamento de todas as coisas, né? Tem uma parcela muito grande que está sobre a vida, sobre a sua vida e sobre a vida de vocês como casal também. Mas eu me lembro, né, de uma conversa que a gente teve ainda lá em Lagoa Santa, né? Eu estava ensinando na unidade do Rema que você era diretor, né? E eu me lembro que você foi me buscar no aeroporto, né? E naquele pequeno trecho, né? Porque Lagoa Santa é perto do aeroporto, naquele pequeno trecho. Eu me lembro que você disse, nós precisamos conversar. Eu disse, tá bom, então vamos conversar. E dentro de mim, eu já sabia. Eu já sabia o que seria aquela conversa. Porque Deus não é Deus de confusão. É um Deus que ele vai trazendo clareza. Né, eu só estava esperando o momento de ouvir aquilo que por dentro eu já sabia. Né? Passou-se alguns dias, nós saímos para dar uma caminhada num dia que não tinha aula, se não me engano. E ali, né, você expressou seu desejo de vir para cá, enfim. Né? E é uma situação tanto quanto desafiadora, tanto para quem recebe o ministro, como quem, né, está saindo daquele lugar. Né? Você estava estabelecido, numa zona de conforto, vamos dizer assim, né? Para mim também desafiador, porque receber um ministro que foi treinado também, que estava ali servindo, né, numa das nossas igrejas, né, já como diretor também de uma unidade. Mas Deus ele é perito em fazer as coisas acontecerem com leveza, né? E tudo se encaixou de uma forma tão leve, né? Tão leve. E pouco tempo depois vocês chegaram aqui, né, e começaram a desenvolver a jornada ministerial de vocês aqui, né? Mas, de fato, eu creio que Deus ele vai dando peças de um grande quebra-cabeça à medida que a gente vai obedecendo. O que é uma visão? Né? Uma visão é quando você tem a visão do quebra-cabeça montado. Sim. E a obediência é Deus te entregando uma peça. Aí você obedece, Deus te entrega outra peça. Né? Ele não vai te entregar tudo para você ficar confuso. Tem pessoas que estão mergulhadas na confusão. Né? Mas quando você está debaixo da direção de Deus, é isso. Ele mostra a imagem completa e vai nos entregando as peças. E a gente vai encaixando, encaixando. E daqui a pouco a imagem ela está completa. Né? Então, isso é andar em obediência, ser guiado pelo Espírito. Né? E quando a gente é guiado pelo Espírito, a leveza, a graça, né? E só para reforçar, ser guiado pelo Espírito é uma das matérias do Rema, né? A gente procura sempre também tocar nesse assunto, né? Todos aqueles que gravaram aqui fizeram menção da escola. Eu achei interessante isso, sabe? O quão importante foi a escola Rema na vida dos ministros, né? Aqueles que têm tido colunas nessa casa. E foi unânime, todos eles falaram. Foi um divisor de águas. Foi algo que me equipou, abriu os meus olhos, né? Me ensinou a andar em fé, me ensinou a simplicidade, mas também a profundidade do evangelho, né? E hoje eu estou aqui falando com o diretor do Rema. Então, eu precisava falar isso, né? Para você, até para que você entenda a relevância, né? E a importância dessa escola, não só para a igreja, porque a escola não é da igreja, né? É uma escola interdenominacional, mas é de formação mesmo, né? De líderes e ministros, né? Que têm sido impactados por essa palavra tão poderosa e ensinada de uma forma tão revelada que entra e se estabelece no nosso coração, né? Então, graças a Deus pela sua obediência, né, de vir para cá. A unidade do Rema já existia na época, acho que era minha esposa que era diretora, né? Mas, de fato, né, pastor Márcio, foi resposta da oração dela. Ela sempre diz isso. Fala, né? Ela, né, foi aquela que startou a unidade do Rema aqui em Caxias do Sul, ficou à frente, mas isso nunca esteve no coração dela. Ela esteve à frente por uma obediência e por uma necessidade. Havia uma necessidade. Então, servir, ministério é servir onde há uma necessidade. E ela estava servindo, mas entendendo que o tempo de ela abrir mão ou entregar, passar o bastão, estava se aproximando. E ela começou a orar por alguém. E ela, me lembro das orações dela. Senhor, me envia alguém que esteja pronto. Me envia alguém que seja melhor do que eu. Traz alguém que possa fazer com que essa escola ganhe proporções ainda maiores do que aquilo que tem alcançado. Né? E aí, chega o pastor Márcio, né, como a resposta da oração, né, da minha esposa, e veio para servir na escola, não para assumir a diretoria, né, veio servir, e depois foi, né, ali o Senhor foi conduzindo até que você assumiu de fato a escola. Né? E eu entendo que não é uma coisa tão simples. Né? Você sair de uma diretoria de uma escola
para servir numa escola onde há uma necessidade e não na diretoria, assim, naturalmente ninguém faz isso. Né? Tem que ser muito obediente, né? Tem que ser guiado, tem que ter temor de Deus para você tomar decisões como essa. E de fato foi o que aconteceu, né? E hoje estão aí vocês, né? Servindo na escola, né? Pastor Márcio, né? Mas vocês como casal servindo aqui na igreja e sendo um casal tão relevante, sabe? Eu me sinto honrado em tê-los aqui. Eu queria dizer isso para vocês, diante daqueles que estão nos assistindo. Eu tenho maior amor, maior estima por vocês. São um casal inspirador, sabe? Que tem agregado aqui na igreja, que tem inspirado pessoas. Mas eu queria, assim, que vocês falassem um pouquinho dessa experiência de vocês nesse viver igreja aqui na Serra Gaúcha. Né? Como tem sido isso para vocês? Vocês são mineiros, né? Mineiros da gema, né? Cafezinho com pão de queijo, de leite, pão de ônibus, né? Então, né? Né? Como é, né? Sair, né, de uma região... Vocês são, né, mineiros raiz, né? E vir para uma região serrana, servir aqui. Como vocês se sentem? Se sentem em casa? Entendem que aqui é o lugar de vocês? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque talvez tenham pessoas que podem estar nos assistindo e que estão naquele limiar de tomar uma decisão. E estão, assim, lidando com a razão. Como vai ser? Né? Vai ser uma grande bênção se você for obediente. Simples assim. Né? A graça, a favor e a leveza. Me fale um pouquinho sobre o que é, né, servir na igreja Verbo da Vida, né? Porque hoje somos quase 500 espalhadas pelo Brasil. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar do Brasil, mas estão aqui na Serra Gaúcha, né? Servindo a uma visão local. Né? Nós fazemos parte de uma grande visão ministerial, né? Que é libertar o povo, né? As pessoas do Brasil com a palavra da fé, mas temos uma visão local, que é iluminar a Serra Gaúcha com a palavra da fé. E hoje vocês estão conectados com essa visão, né? De iluminar a Serra Gaúcha com a palavra da fé. E fale um pouquinho como é isso. Quero só fazer um parênteses aqui, voltando um pouquinho na fala, né? Quando você disse, né, que foi dar aula lá em Lagoa Santa, né? E eu fui te buscar, eu fiz questão de te buscar no aeroporto, né? E foi naquele exato momento ali que eu recebi a instrução. Na verdade, eu tive uma percepção, né, no meu espírito. Quando eu te vi ali, eu não comentei nada ali na hora, foi só depois, né? E eu percebi que havia, então, chegado o tempo, né? Quando eu te vi ali, como a gente costuma falar, algo borbulhou dentro, né? Mexeu. E aí eu falei, opa, né, tem alguma coisa acontecendo, e aí veio aquela clareza. Chegou o tempo de ir embora. Obedecer aquilo que o Senhor, né, está nos direcionando, nos dando, né? E aí eu fui e falei com ela primeiro, né? E aí depois o Senhor veio e falou com ela, a gente conversou, e você falou, ore, né? Claro, eu me lembro de uma frase que eu disse para ti. Eu disse, Pastor Márcio, não tenho nada para te oferecer. Sim. Não, eu quero ver se o cabo tá firme nas convicções certo, né? Mesmo, né? Porque, assim, isso é bem importante, sabe? A gente não pode ser movido por uma oportunidade. Claro. Né? Tem pessoas buscando oportunidade. Quem se move por oportunidade, troca uma oportunidade divina por uma oportunidade aparentemente melhor do que aquela que Deus ofereceu. Momentânea, né? Momentânea, né? Então, eu me lembro, né, que eu fui direto. Eu disse, Pastor Márcio, não tenho nada para te oferecer, não. Se você quiser ir para lá, né, seja guiado, vá. E o Senhor vai abrir as portas que Ele tem para ti, né? E foi um choque mesmo, né? Eu sabe uma coisa que me lembra, assim, é como se não tivesse nada. A impressão é tipo assim, ó, para onde estão indo? Não sei nem para onde que a gente está indo, sabe? É bem como Abraão, só vai, né? Então, a sensação naquele momento era, a gente não sabe como vai ser. Porque a gente não tem nada. Entende? Não era isso, não tinha nada sólido, não tinha nada que era certo, né? Nada. A gente só precisava. Tinha um lugar, né, que a gente chegaria, que era a igreja, né? E conhecíamos apenas vocês, né? Tinha um contato, né? Pastoral, tinha, né? Sim, mas a gente não sabia de nada. Tô até me lembrando da sensação agora que era, né? Não sei como é que vai ser. A gente era aquilo, né? Nós vamos, né? E todo mundo, vocês estão loucos. Né? E a gente queria vir logo, né? E tinha que ser antes do Natal. E a gente. Porque a graça, quando o Senhor chama. A gente para outro lugar, a graça de onde a gente está vai acabando. Então, a gente aquilo que não incomodava começa a incomodar. Começa a incomodar. Né? Então a gente não começa a ver mais graça, não começa a ver mais aquela
entusiasmo, Sim. fala empolgação, Tudo fica cinza, né? Tudo fica cinza. Acho que até para a gente realmente, né, pegar aquilo ali mesmo Entender. e vamos fazer para que a gente então chegue até lá. Né? E a gente só queria vir para Caxias. Sim. Mas sabe o interessante? Que durante 2 anos antes disso, né? Bem quando a gente casou, a gente começou a receber muitas palavras. De que seria um tempo bom, de que a gente viveria um tempo, né, de colheita mesmo, né? A gente viveria um tempo de abundância, enfim, a gente recebeu muita palavra de crescimento, de avanço, né? E a gente ficava, Deus, então, né, cadê? Né? O que está acontecendo? Né? Que é esse tanto de palavra que a gente não conseguia entender, né? E aí, do nada, vai, né? A gente falou, tem que ser lá, então. Tem que ter alguma coisa lá, né? Só que a gente não tinha nada para poder falar assim, olha, para se apoiar, né? A gente só tinha a palavra. Sim, sim. Que era vá, né? E que era o que a gente precisava, né? E era o que a gente precisava. A palavra, E né? é o que nos sustentou e Que tem nos nos sustentar. sustentado, né? Sempre a gente olha e fala, é isso, o Senhor nos mandou para cá. Né? Então, assim, por mais interessante, né, o senhor perguntou como é que é estar na Serra Gaúcha, na igreja, né, em Caxias do Sul. É porque vocês, assim, participaram de um ciclo da igreja. A minha pergunta é porque vocês chegaram aqui com 5 anos. Hoje nós estamos aí entrando para os 10 anos, né? Já estamos chegando aí nos 10 anos de igreja. Então, vocês praticamente conviveram aqui metade do tempo que a igreja existe, né? Muita coisa 5 anos. aconteceu. Quando vocês chegaram aqui, a igreja deveria ter aí uns 400 membros, talvez. Não sei se chegava a isso. Hoje a gente está batendo em 1.000 membros, né? Então a igreja mais que dobrou, né? Nesses 5 anos aí. E vocês fizeram parte disso, fizeram parte de mudanças que aconteceram, de decisões grandes, relevantes que foram tomadas nesse período. Vocês viram pessoas chegando, pessoas indo, né? Indo para congregações, assumindo a liderança de congregações, unidades do Rema nascendo no nosso entorno, que são nossas filhas, na verdade, nasceram daqui, né? Então vocês acompanharam um processo de expansão acelerada, né? Porque nós sempre, na verdade, o nosso processo de crescimento sempre foi acelerado, né? Muito acelerado. Quem está dentro às vezes não percebe. E sabe, eu até estava conversando com Vânia Nascimento, que estava aqui, né, esses dias, e ela disse o seguinte, ele disse, pastor, talvez vocês não tenham noção do quanto vocês cresceram. Porque como vocês estão dentro, vocês não têm, talvez, a percepção do... É como vocês, né, têm 2 filhas. Então, para vocês perceber o crescimento, a gente faz aquela marquinha atrás da porta, né, para ver de novo daqui a algum tempo. Porque se você acompanha o dia a dia, não percebe quando vê, já cresceu. E nem sem perceber. Mas quem está de fora e fica um tempo sem ir na casa de vocês, você, nossa, como Martina cresceu, né? Nossa, como a Laura cresceu, porque teve um período, né? Viu depois. É assim, né, que quem está fora nos vê. E quem está dentro não vê exatamente a proporção daquilo que tem acontecido, né? E vocês chegaram aqui nesse processo de expansão acelerada. Crescemos, sim, viemos crescendo de uma forma bem rápida, mas quando deu de 5 para 10 anos, parece que as coisas foram assim, bum, acelerou, né? Muito, né? Foi uma coisa assim que, às vezes, até assusta um pouco. Porque né, a gente tem que preparar líderes para cuidar de todo esse povo que está chegando, pessoas nascendo de novo. E todo final de semana, a média é 30 pessoas por semana nascendo. Dá para dizer assim, vou fazer uma média baixa. 80 pessoas por mês nascendo de novo ou se reconciliando. É muita gente. Né? Então, vocês pegaram esse período de 5 para 10 anos, esse upgrade que o Senhor deu. Que quem dá o crescimento é o Senhor. Não tem pastor nenhum, estratégia humana nenhuma que promova crescimento. A Bíblia diz que é o Senhor que dá o crescimento. E vocês pegaram esse espaço de 5 anos, né? Então, como foi isso, pastor Márcio? Foi bem no momento ali que vocês, antes da gente chegar, né, vocês já tinham derrubado as paredes ali, né, que tinha o auditório do Rema no fundo ali, né, do palco da igreja, justamente para expandir mais o espaço, né, para comportar mais pessoas e também a galeria, né? Sim. Então eu cheguei, vocês já tinham ampliado, né, para o fundo ali da igreja, fundo do palco ali, né? E também depois a galeria, né? Tinha acabado de ser feita também. Né? Então a gente já pegou esse momento mesmo aí de essas mudanças estruturais dentro da igreja. Tínhamos um único culto no domingo na época, né? Era só o culto da noite, né? Mas foi uma experiência tremenda, né? Lógico, foi nós já tínhamos vivenciado uma pequena mudança, né? Lá
quando nós nos casamos, né? Já ali para o casamento, saindo da sede, né? Da igreja Falando de em BH. casamento, gente, eu preciso falar isso aqui, né? Eu tive o privilégio É de verdade. ter uma participação no Sim, casamento é de verdade. vocês, na hora da Aham, Pampulha, um aham. casamento lindo, Sim, né? É Então, verdade. eu sou teu paizão, Sim, cara. claro. Né? Então a gente. Até parece estranho dizer isso, porque tu é mais velho do que eu, né? Não, tô brincando, gente, não é não, né? Ele só tem cara de mais velho que eu. Ah, pô, acabei contigo 6 anos agora, de né? diferença. Não, Apenas. tô brincando, Apenas. pastor, mas tô brincando. É claro que eu sou mais velho que você, né? Mas é pouca coisa, Né, né? eu tô zoando aqui. A gente é tão próximo que a gente Sim, zoa sim. e se alegra, né? Com isso, né? Né, Mas de eu fato, é tenho como um isso no filho meu para mim. coração mesmo, né? Mesmo que a diferença seja pouca, né? Uhum. Mas é um paizão mesmo, né? Que me acolheu, que me instruiu, que me aconselhou em muitos momentos, né? Então, eu creio nessa conexão mesmo, essa conexão paterna também, né? E não só ministerial, Claro. né? E eu me lembro bem até, já que você tocou nessa questão do casamento, né? Ali, na semana do casamento, né? Você estava dando aula lá. Eu pedi, Canrombé, para você dar aula lá, né? É mesmo, você articulou, É então. isso, claro, tinha que estar lá, né? E aí você sentou comigo um dia, né? Para dar aqueles conselhos mesmo de pai, né? Para esse novo momento, esse novo ciclo da minha vida, né? Eu não me esqueço disso, né? Então, mas foi muito bom. E eu fiz questão mesmo, lógico, né? Dessa sua participação ali no casamento, né? Mas a gente tinha passado, e eu creio que o Senhor já estava trabalhando com a gente, né? Dessa pequena mudança, né? Da sede ali em BH para Lagoa Santa, né? Então nós fizemos uma pequena mudança que era algo que estava nos trazendo um desprendimento para algo maior que Deus ia fazer, né? Gente, Lagoa Santa não é uma cidade que é mais santa, não, viu? Não é nada disso, não. Né? Lagoa Santa é uma cidade da Grande Belo Horizonte, né? A cidade do entorno da Grande BH. Sim. É porque a gente fala, mas as pessoas não sabem exatamente. De É BH verdade, para Lagoa é Santa verdade. parece tão longe. Não. Mas, na Não. verdade, é o que? Uns 30 quilômetros, né? 30 quilômetros, né? Mas havia uma congregação Sim. ali, havia uma unidade do Rema, né? Em que eu assumi aquela unidade, mas eu entendia isso como uma preparação de algo maior que Deus Sim. ainda ia fazer, que nos ia levar para mais longe, né? Então já fomos nos desprendendo Sim. um pouco, né? Você estava indo para Samaria para ir para os confins da terra. É, isso mesmo. Então, mas a gente chegou aqui, claro, tem a questão da adaptação, né? Mas foi leve. Não vou falar que nós tivemos desafio, né? E foi o momento mesmo da gente esticar a nossa fé, né? Para algo mesmo que Deus ia fazer conosco, né? Então, esse primeiro ano, não vamos falar que não foi fácil, né? Mas a gente teve momentos assim mesmo de, poxa, né? É a palavra que nos mantia, né? Às vezes ali naquela saudade, naquele desafio ali, né, de adaptar com as coisas, né? Mas o Senhor nos deu uma palavra e nós nos agarramos à palavra, né? E foi isso mesmo que nos sustentou. E a igreja em si, ela nos acolheu muito bem, né? Eu me lembro que o primeiro culto que a gente participou, a gente foi sentar ali no meio da igreja e o pastor saiu lá da frente, o culto não tinha começado. Vocês vão sentar lá na frente, porque vocês estão ministros da casa, né? E a partir daquele momento ali, as pessoas também já foram nos reconhecendo também como parte, né, da equipe ministerial, da liderança da igreja. Então, foi um momento mesmo de adaptação, mas fomos muito bem acolhidos. Né? E nós já nos sentíamos mesmo parte, né, da família da fé, da Verbo da Vida Caxias, né? E fazíamos parte, sim, da equipe né, de liderança da igreja. Né? Então, a gente ouve muito dizer, vocês vão para o sul é assim, o sul, o povo é frio, e sim. Não. O povo da fé não é assim. Não é não. Né? Então, nós fomos muito bem acolhidos. Teve essa questão mesmo da adaptação das pessoas, né, se aproximarem da gente, mas foi rápido. Foi algo rápido, né, e nós já nos víamos mesmo inseridos, né? Nessa família. Parecia que já fazia anos que a gente fazia parte de tudo isso. Né? E viver tudo isso, né, experimentar tudo isso, fazer parte de tudo isso, isso fez com que a gente realmente se posicionasse, né? Como ministros mesmo, como parte de tudo isso, né? Porque as pessoas já nos viam, né? Sim. Já nos viam mesmo parte disso, então a gente tinha que se ver também. Né? A gente tinha essa obrigação de se ver, claro, né? Até por causa de uma posição ministerial, né? Que o Senhor nos colocou. Né?
Então, na verdade, pastor... Pode, né, desculpa. Sim. Como pastor auxiliar e também, né, depois do primeiro ano ali, como diretor do Rema, né? Assim, quando eu assumi, né, a direção do Rema, em 2019. Sim. Na verdade, as pessoas só viam porque te viam atuando. Elas viam o pastor Márcio, como autoridade, e Marina como autoridade espiritual, porque viam eles servindo e atuando. Né? Então, assim, quando a pessoa faz esforço para demonstrar uma posição, é porque provavelmente ela não foi chamada para aquela posição. Por quê? Porque o nosso servir, ele nos identifica diante das pessoas, né? Então as pessoas reconhecem por aquilo que nós estamos fazendo, pela nossa atuação, pela unção que repousa sobre a nossa vida. A unção, ela é o equipamento espiritual para exercer o chamado, né? Então, assim, quando as pessoas reconhecem, é justamente porque a unção está operando para aquela função, né? Então, basicamente é isso, né? As pessoas reconhecendo, então a gente também realmente, não, é isso mesmo. Isso. É essa posição, é esse o lugar mesmo que a gente tem que estar. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando a pessoa ela faz força para mostrar aquilo que ela quer mostrar, é porque ela não é. Entende? Então, assim, eu tem que chamá-la de tal função. Não, se as pessoas não estão chamando, é porque, de fato, a pessoa não foi chamada para aquilo. Né? Então, não tem por que forçar. O chamado não se força. Naturalmente, ele acontece. Né? Já estamos aqui ensinando também, né? Porque tem pessoas que estão querendo saber como que funciona essa questão ministerial. E, no né? geral, as pessoas que têm chamado costumam fugir, né? Mas, assim... fugir, entre aspas, né? Não quer tanto público. Mas chamado ministerial é igual algema. Quanto mais você tenta se desvencilhar, mais te aperta. É isso aí. Não adianta. Maior ignorância é fugir do chamado ministerial. É verdade. Né? Porque assim você vai ser uma pessoa frustrada, entristecida, não vai ser realizada. Né? Então, o melhor é ceder e, né, corresponder com Deus. Como desenvolve-se um chamado ministerial? Correspondendo com Deus. Né? E falando desse crescimento desses 5 anos acelerado, a gente consegue perceber o nosso crescimento também, acelerado. Né? Bom, já temos 2 filhas, né? Sim, Por enquanto. Terceiro. Por enquanto. Não, acho que vamos mudar o assunto, senão vai... né? Senão... O assunto do podcast não é mais filhos, né? Mas enfim, né? Então, assim, a gente chegou, se inseriu, né? A gente entendeu que as pessoas falavam, mas se adaptaram. Sim, porque a gente veio com o coração aberto, porque o Senhor falou, é pra estar aqui. Então, a gente, vamos embora, não tem como voltar pra casa, né? O Senhor falou, vamos embora. Então, a gente super adaptou. Existia, né? Existe uma unção para isso, né? Existia uma graça para isso, né? A questão da adaptação, toda mudança, ela gera um desconforto. Sim. Em tudo que você vai fazer, qualquer mudança gera um desconforto, né? Mas ainda assim as pessoas olhavam, parecia que a gente era daqui. E assim, se a gente não abrisse a boca, né, ia ficar, vocês são daqui, né? Então, assim, só sabia pelo sotaque, né? Sim. Então, muito bem ambientado, né? Então, assim, e nesse crescimento, o crescimento rápido, né? Esse crescimento acelerado da igreja, a gente viu o nosso crescimento também. Muito rápido, né? Sim. E eu acredito que isso soa como profético, né? A pessoa vem para a igreja, né? Ela tá desfrutando daquela unção da igreja. A igreja cresce, os membros também crescem, né? As ovelhas, com aquilo, né? Exato. Se ela pegar a visão, né? Se expor à unção, eu costumo fazer essa analogia. É como você se expor ao sol. Isso. Você se expõe ao sol, você recebe vitamina D. Isso. Você, né, você fica mais bronzeado, porque você se expôs ao sol. Quando você se expõe à unção, você carrega algo que aquela unção proporciona, que afeta a sua vida profissional, ministerial, a todas as áreas da sua vida são afetadas por aquela unção. E assim, se nós pudéssemos fazer um podcast de testemunho, nós íamos fazer, acho que 1 mês de testemunho de tantas pessoas que cresceram em todas as esferas, profissionalmente, financeiramente, ministerialmente. Por quê? Porque se expuseram à unção que favoreceu para que aquilo acontecesse. Né? Eu costumo sempre dizer, o ambiente que você se expõe é que vai afetar a sua vida. Né? Qualquer ambiente. Pode ser ruim, ou errado, ou certo. Né? Mas estar debaixo do ambiente certo vai nos levar aos lugares certos. Isso. Né? Então, a gente pode ver, né, esse crescimento, né, rápido mesmo, né, assim. E é lindo ver. É lindo ver, né? Eu me lembro, né, eu cheguei, né, e já ministrava, servia no louvor, né? E ali a igreja pequenininha, né? E hoje você sobe
mundaréu de gente, Uhum. né? Então, assim, tudo isso, né? Você vê, uau, Uhum. né? Eu ministrava, sei lá, quantas vezes no mês, né? Agora, É que quase nós- não tem dia mais. É que nós tínhamos apenas 2 cultos, Sim, né? sim. Tínhamos um culto de quinta e um culto de domingo. Sim. Hoje nós temos culto de quinta, temos 3 cultos de domingo, tem culto no sábado, né? Então, assim, é outra realidade, Sim, é outra né? realidade. E assim, é muito provável, né, que logo, logo nós vamos ter o 4º culto, Sim, né? sim, Pelo vai que as crescer. coisas estão se encaminhando, nosso culto das 19 horas já está lotado, né? Esse último final de semana tinha gente de pé lá atrás, né? lotado. Então, assim, a gente tem que estar criando estratégias para receber, para acomodar todas as pessoas, até que a casa nova chegue. E vai chegar, e vai ser linda, Amém, né? amém, Vai ser muito bom. Então, é muita gente, é lindo ver. E aí você olha, meu Deus, eu nunca vi. Será que você já vi a pessoa que não sabe? Né? Aquela coisa que a gente tá ali na liderança, então a gente sai rindo pra todo mundo, porque você não sabe, né? E até uma coisa, eu peço até desculpa, porque às vezes a pessoa vem, né? E a gente não sabe com quem que tá falando, Sim, né? aham. E tudo, mas a gente tenta estar ali sempre pronto, né? E a pessoa vem, se aconselha, a gente não sabe com quem já conversou. Sim. Né? Não é porque a gente não tá dando importância, é porque é muita gente. É. E às vezes as pessoas É não um entendem desafio É um isso. desafio. Ó, eu cheguei, foi segunda-feira. Eu estava indo para o aeroporto, passei por uma pessoa no restaurante, na Pronto. porta do restaurante. Né? Eu ia passar por ela e, assim, não ia... nunca que eu imaginava Sim. que essa pessoa congrega aqui. Porque, imagina, você está num culto com 600 pessoas. Não tem como se identificar todas elas. Nós temos 3 cultos. Aí multiplica tudo isso, né? E aí eu estava passando por ela, graças a Deus que ela é uma pessoa sarada de alma. Você diz, tudo bem, pastor? Porque se é uma outra pessoa melindrosa, Nem me diz, ah, cumprimentou. pastor nem me cumprimentou. Mas nós não temos como identificar a fisionomia de mais de 1000 pessoas. É impossível fazer isso, né? Então as pessoas nos conhecem porque estamos ministrando a palavra, ou ministrando a música, enfim, estamos servindo, fica mais em evidência. Mas quem está sentado, é difícil a gente ter noção da quantidade de pessoas, da fisionomia, do rostinho delas. Não tem como, não. Então fica aí a nossa retratação. Se por algum motivo, né, eu passei por você na rua, cumprimentou. na fila de banco, do supermercado, não te cumprimentei, me perdoa. De fato, eu não te conheci, mas mesmo assim eu te amo. E sabe uma coisa interessante? Até fica a dica, né? Porque é muito bom quando você encontra uma pessoa da igreja, né? Na rua, no supermercado, enfim, tudo, né? Você fala, né? É irmão, né? E aquilo testifica, né? O Claro. espírito, né? Então, assim, fica a dica, né? Chega e fala, olha, eu Claro. sou do Verbo da Vida, né? E tudo Isso. isso é muito... Eu fico feliz quando falo, né? Isso é Claro. muito bom, porque daí daqui a pouco fica todo mundo bem resolvido também, né? Não gera Isso, desconforto, não né? gera desconforto. Isso mesmo. Muito bom. Mas a gente já está caminhando para o final aí do nosso podcast, né? Mas eu só queria fazer menção a uma fala sua, pastor Márcio, daqui as pessoas falam, o povo do Sul é um povo frio, né? E eu me lembro quando Deus falou conosco sobre essa cidade, sabe? Nós estávamos prontos para ir para qualquer lugar do Brasil. Nós não estamos em Caxias do Sul porque temos parentes aqui, porque tínhamos amigos aqui. Deus falou conosco. A gente veio espiar a terra e não tinha nada, né? Quando se falava em Verbo da Vida, ninguém nem sabia o que era. Na época só tinha uma igreja em Porto Alegre, era a mais próxima, né? Hoje nós temos dezenas de igrejas espalhadas aí pelo entorno, né? Mas na época não. E eu me lembro que lá em Belo Horizonte falava de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, o povo dizia, Caxias do Sul é cemitério de pastores, o povo do Sul é frio, o povo de Caxias é pão duro. Assim, era esse tipo de fala, né? E eu me lembro que o Senhor fala, ao mesmo tempo que eu ouvia as pessoas falando, eu ouvia o Espírito Santo, no mesmo momento, eu ouvia o Espírito Santo falando, dizendo, você pode escolher fazer parte dos 10 ou dos 2. Né? Falando dos 12 espias, né? 2 pegaram o que Deus disse e 10 ficaram com aquilo que as circunstâncias, porque circunstâncias falam também. A circunstância tem uma voz, né? E eu decidi ficar com aquilo que Deus falou, né? E hoje nós vemos uma realidade totalmente oposta àquilo que as pessoas falaram. Uma igreja avivada, cheia do Espírito. Se a gente não cercear ali alguns momentos, não consegue nem pregar. De tão mover do espírito que tem, né? Então, assim, a gente acaba, às vezes, assim, até tendo que dar um breque para poder pregar a palavra, porque tem pessoas que vieram para ouvir a palavra, então tem tudo isso também, né? O povo é muito avivado, gente. Povo maravilhoso. Eu amo esse povo demais, né? Eu sei que estou sendo aqui saudosista, né? Mas eu amo mesmo. Caxias do Sul é a minha cidade, né? Esse é o meu estado. E esse povo é um povo maravilhoso. É verdade. E existe uma unção, né? A gente sabe que
por mais que seja, né, uma realidade, né, entre aspas, uma realidade, né, as pessoas são assim, mas a unção, ela quebra o jugo, né, então eu vejo muito isso também, né, você chega na igreja, aquela unção, né, o culto parece que nunca vai terminar, né, então, porque existe uma unção, né, e isso reflete, resplandece, né, e isso quebra, né, essas palavras que normalmente são ditas, né, por aí. Então, eu creio, sim, que a unção, ela faz as coisas. E acredito, né? Esse crescimento acelerado, né? Tem trago uma nova visão para as pessoas que olham para Caxias do Sul, né? Existe uma unção para poder se estender, né? Mais ainda para a cidade de Caxias. Essa igreja tem transformado, né? Caxias e região, mas eu acredito, sim, numa unção que tem espalhado, né? Amém. Então, Amém. eu creio que não somente quem está aqui vivendo vai saber que Caxias é um povo avivado, né? Amém. Vai saber que Caxias tem um povo fervoroso no espírito, um povo que ama o Senhor acima de todas as coisas, um povo que ama, né, o irmão assim, Amém. Né, depois de Deus, claro, mas um povo que se preocupa, né, Sim, com sim. o outro. Eu creio sim. Muito bom. Então, gente, já caminhando para o final, quero fazer uma última pergunta, né? E vocês podem ser bem objetivos na resposta. Essa pergunta tem um propósito, né? É de valorizar aquilo que a gente está vivendo, né? E a minha pergunta é fazer, já que você está falando, já vou largar para você a pergunta aqui, o pastor Márcio pode finalizar depois. Mas como vocês imaginam que seria a vida de vocês se vocês não estivessem associados a essa visão local, enquanto igreja aqui em Caxias do Sul? Eu não viveria o que eu estou vivendo. Né? O Senhor nos chamou para esse tempo, para este local. E Ele escolheu este local para cumprir Amém. o que Ele nos prometeu. Então, com certeza, eu não viveria o que eu tenho vivido. Talvez eu estaria até hoje me perguntando, cadê as promessas que o Senhor me disse? Talvez eu estaria até hoje procurando, né, trabalhando em cima daquilo que o Senhor me disse. Né? E, na verdade, quando o Senhor diz, é fácil. O Senhor nos chamou para esse tempo. Então, Amém. com certeza, nós não viveríamos aquilo que nós temos vivido, né? Então, Amém. assim, quem tem acompanhado de perto pelas redes sociais sabe, não estou falando de algo que é comum, é algo que é incomum, que é sobrenatural. Nessa semana mesmo, houve ontem, né, na verdade, né, tem como é que fala? A vida, ouvido, enfim. Tem acontecido, né, uma repercussão na internet, porque eu resolvi contar, né, um pouquinho ali da minha história, né, do relato de promessas que o Senhor me disse, né? E nesse período o Senhor falou, disse, vai. Né? E eu perguntei, e aí, como é que vai ser? E as promessas que o Senhor me disse, né? Então, esse lugar, nós não viveríamos, né? Aquilo que temos vivido. Amém. Né? Então, Amém. quem tem visto, quem tem acompanhado, sabe que é algo que só Deus faria. Amém. Né? Amém. Porque quando Ele fala algo, Ele cumpre. Então, Amém. nós não viveríamos se nós não tivéssemos aqui, eu tenho certeza. Então, em suma, as promessas de Deus, elas florescem na terra da obediência. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Muito bom. Pastor Márcio. Então, eu concordo com ela e eu sempre me lembrei, né, de uma frase que você sempre fala, né? Talvez o bom pode nos impedir de viver o melhor de Deus para as nossas vidas. E como a gente falou aqui no início, né? Estávamos muito confortáveis aonde estávamos, né? E a gente poderia ter optado por vir ou não vir, né? Porque havia ali coisas, né, que a gente estava vivendo ali também, mas se o Senhor nos chamou, o melhor é obedecer, porque Deus não vai nos chamar para nos usurpar algo, para nos impedir de viver algo bom. Ele tem sempre o melhor. Né? Então, eu poderia ter escolhido ficar com o bom e não viver o melhor. Né? Então, quando Deus tem um plano, um propósito para as nossas vidas, é melhor, mesmo que pareça naturalmente desconfortável, dolorido, mas é melhor, porque se Deus realmente chamou, Ele vai fazer, Ele vai suprir, Ele vai dar tudo aquilo que é necessário, né? E se a gente não tivesse vindo, realmente eu creio que nós não viveríamos, não desfrutaríamos de tantas coisas que nós temos vivido nesse tempo. Né? E até eu quero fazer menção aqui do Rema, né? Que recentemente nós saímos da estrutura, né, da igreja, que a igreja ela cedia o espaço, né, para que o Rema funcionasse aqui. E o Rema é uma instituição interdenominacional, né? E desde setembro do ano passado, né, nós saímos dessa estrutura da igreja e fomos para um prédio próprio, né, um prédio, uma sede própria do Rema. Você pode passar o endereço e o telefone. Sim, sim. Rua Tronca 929.
54-991036964. Ou se não, Instagram Rema Caxias do Sul. Caxias do Sul. Em breve as matrículas estarão abertas para 2024 e você não pode deixar de fazer o Rema. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eita! Mas aquilo que um dia eu compartilhei com você, eu creio que o sonho de todo diretor do Rema, de todo, né, aquele que dirige uma unidade do Rema, é ter essa estrutura separada, né? E o Senhor me agraciou com isso, e lógico, né, com todo esse jeito seu de ser, de empreender no reino de Deus, né, e ser visionário, né, e entender esse tempo que realmente era o momento, né, do Rema sair, e a gente já ter essa condição, né, de poder proporcionar isso para que mais e mais pessoas, né, possam ser alcançadas, né, com a palavra da fé, a palavra que liberta, a palavra que transforma. E nós já temos vivido aí, hoje nós, né, somos aí a maior turma, né? Cada ano nós temos crescido mais, né? Quantos anos o Rema está em Caxias? São 8 anos, né? E é a maior turma dos 8 anos. É a maior turma. Nós matriculamos esse ano 204 alunos. Meu Deus, né? Então vemos... Na verdade, acho que é a maior unidade do sul do Brasil está aqui, né? A maior unidade do sul do Brasil. Muito então, bom. Parabéns, diretor. Mim é uma alegria muito grande poder fazer parte disso. O Senhor me proporcionou isso, né? E é lógico, como você falou, a gente tem um coração para servir. Né? E o Senhor vai acrescentando, o Senhor vai fazendo através da nossa obediência, do nosso coração para servir na necessidade. Amém. Gente, muito obrigado, viu? Que tempo maravilhoso, que tempo, sabe, precioso a gente teve aqui. Obrigado, Marininha. Obrigado, Pastor Márcio. Obrigado você que nos assistiu. Nós chegamos no final dessa série de 9 podcasts, né? Contando um pouco da nossa história, a história da Igreja Verbo da Vida aqui em Caxias do Sul. E eu quero deixar um convite para você no dia 22 e 23 de julho. Vai ser a nossa grande celebração de 10 anos. Vai ser sábado à noite, às 20 horas. E no domingo, obviamente, nossos 3 cultos. Serão 3 cultos de celebração. Às 9h30 da manhã, às 17 horas da tarde e às 19h30 da noite. 3 cultos no domingo e 1 no sábado, onde serão cultos festivos, e você é nosso convidado especial. Se tudo aquilo que você ouviu nesses 9 podcasts inspira o seu coração, então venha e veja, desfrute dessa unção, e tenho certeza que a sua vida vai ser encharcada pela unção e nunca mais ela será a mesma. Um grande abraço, um beijo no seu coração, e te espero na nossa celebração de 10 anos da igreja aqui em Caxias do Sul, dia 22 e 23 de julho. Até lá!